Ei gente, boa tarde. Eu sou a doutora Vera Vilas, sou médica veterinária e sou responsável pelo setor de anestesia do Centro Veterinário Mundo Animal. E hoje eu vou falar para vocês de um assunto bem interessante, que é a gestação e o parto na cadela. Apesar de ser um assunto bem simples, ainda é um assunto que gera muitas dúvidas e muita ansiedade nos proprietários, que muitas vezes não sabem qual é a melhor hora para colocar a cadela para cruzar e muito menos o que fazer na hora do parto. Então, com esse vídeo, nós esperamos esclarecer algumas dúvidas e deixar os proprietários mais tranquilos para a hora da chegada da ninhada. Então, nós queremos passar para vocês algumas informações antes de falar da gestação propriamente dita, que vai garantir que tanto a gestação quanto o parto sejam mais tranquilos. Passar para vocês alguns passos que precisam ser dados antes de colocar a cadela para cruzar. Então, gente, vou começar falando para vocês de qual seria a melhor idade para colocar uma cadela para cruzar. Em teoria, acredita-se que a partir do momento que a cadela entrou no cio, ela já estaria apta a cruzar. Só que na prática não é bem isso que acontece. É necessário que o proprietário deixe a cadela passar pelo segundo e até pelo terceiro cio, para que assim ela possa ser iniciada na vida reprodutiva. E isso vai acontecer mais ou menos lá quando ela estiver com 2 anos de idade, que é a época que ela vai estar preparada para ser mãe. Porque tem um problema muito grande de você colocar uma cadela muito nova para cruzar, é porque o corpinho dela ainda não está preparado para passar por todas as transformações que a gestação vai fazer passar. E da mesma forma que não é bom se colocar uma cadela muito nova para cruzar, também não é bom se colocar uma cadela mais idosa para cruzar. A cadela, ela é diferente da mulher, ou seja, a mulher passa pela menopausa, a cadela não acontece isso. Ela continua ciclando e apta a se reproduzir até o último dia da vida dela. Só que, gente, a qualidade dessa reprodução, ela cai muito, a qualidade reprodutiva da cadela, ela cai muito. Então, não é aconselhável botar uma cadela muito idosa para cruzar, porque se você fizer isso, você pode estar colocando em risco tanto a vida do filhote como a vida da mãe. Então, da mesma forma que tem uma idade ideal para começar a vida reprodutiva da cadela, existe uma idade ideal para também que a cadela saia da vida reprodutiva. E dependendo da raça, essa idade vai ficar entre 6 e 8 anos de idade. Então, nós recomendamos que uma cadela seja colocada para cruzar entre 2 anos até 8 anos de idade, mais ou menos. Quando chegar nessa etapa, ela deve ser retirada e não deve ser colocada novamente para cruzar. Agora que eu já falei dessa primeira etapa, o segundo passo seria a importância da saúde da cadela. A cadela, gente, ela tem que estar muito saudável para ser colocada para cruzar. Então, antes de colocar uma cadela para cruzar, você tem que ter certeza que aquela cadela está vacinada, que ela está vermifugada. E depois é muito aconselhável que você dê uma bolita a seu médico veterinário de confiança e peça para ele que ele solicite um exame de sangue. Assim você vai ter certeza que está tudo bem com ela e que ela pode ser colocada para cruzar com toda a tranquilidade do mundo. E tem uma outra coisa muito importante também, que são a cadela obesa ou a cadela muito magra, ela também não deve ser colocada para se reproduzir. Antes de você colocar uma cadela para cruzar, você tem que ter certeza que ela está no peso ideal. Porque tanto a cadela muito obesa quanto a cadela muito magra, com certeza, se for colocada para cruzar, ela vai passar por problema tanto na gestação quanto na hora do parto. Agora que já passou essa primeira etapa, é a hora de escolher o macho que vai cruzar com a sua cadela. Então, a idade ideal para que o macho entre na vida reprodutiva gira em torno ali de mais ou menos 18 meses de vida. Ou seja, mais ou menos quando ele tiver com 1 ano e meio de idade. Nas raças pequenas, a gente aconselha os proprietários que escolham um macho um pouco menor do que a fêmea para colocar para cruzar. Isso vai garantir que o parto seja um parto normal, que seja um parto mais tranquilo. Nas raças grandes, é muito difícil você encontrar um macho que seja menor do que a fêmea, mas isso é muito comum e muito fácil de achar quando você está falando de raça pequena. O macho também precisa estar muito saudável, então você também tem que garantir que ele seja vacinado, vermifugado e com a saúde em dia antes de colocá-lo para cruzar. Agora que a cadela já cruzou, a sua primeira preocupação vai ser com a alimentação da cadela. Você vai transferir a ração da sua cadela para uma ração super premium para filhote. Isso porque, gente, nessa época da vida dela, ela vai precisar de muito mais nutrientes. E essa é uma ração que vai ter condição de fornecer para ela e para os filhotes todos os nutrientes que ela precisa. Essa é uma ração que tem mais cálcio, que tem mais proteína. Você tem que lembrar que nesse momento da vida dela, ela está gerando outra vida. Ela está gerando ossinhos. Então ela vai precisar de muito mais nutriente. Porque se o organismo dela tiver que escolher entre nutrir ela ou nutrir os filhotes, com certeza ele vai optar por nutrir os filhotes. E aí a cadela vai ficar debilitada. Mas se você oferecer para ela uma ração de qualidade,
tanto os filhotes quanto a mãe vão passar por esse período bem de saúde, tudo certinho, nutrida corretamente. Ela deve comer essa ração desde o momento que ela cruzou, que é aquele momento que você supõe que ela já está gestante, até lá no finalzinho, que é o finalzinho do aleitamento. Assim você vai garantir a saúde dela e os filhotes dela da forma correta. A gestação de uma cadela, ela dura em média 62 e 63 dias. A média mesmo fica entre 59 e 64 dias. A barriguinha da cadela só vai aparecer lá por volta de 35 dias de gestação. Tem muitos proprietários que chegam até a ficar em dúvida se a cadelinha pegou ou não a cria, porque a barriguinha demora a aparecer, mas isso é normal mesmo, só vai aparecer depois que ela estiver ali por volta de 35 dias de gestação e depois ela se desenvolve bem rápido, porque a gestação da cadelinha é muito curta, ela gira em torno de 60 dias mais ou menos, então a barriguinha vai se desenvolver. Já a partir ali do 25 dias de gestação, do 25º dia, se você quiser, você pode solicitar ao médico veterinário que faça um ultrassom, aí por volta de 25 a 30 dias. Isso vai confirmar o diagnóstico de gestação e você de quebra vai ficar sabendo se está tudo bem com os filhotinhos, avaliar batimento cardíaco, tudo isso pode ser feito. Seria muito interessante também, gente, que quando chegasse ali no finalzinho da gestação, mais ou menos ali por volta de 50, 55 dias de gestação, que você fizesse um raio-x. Qual que é a vantagem de fazer o raio-x nessa época da gestação? É que quando você faz o raio-x, você consegue saber exatamente quantos filhotinhos são. E aí você vai saber na hora do parto quantos filhotinhos você tem que esperar nascer. Uma outra vantagem também de você fazer o raio-x nessa época é que além de saber quantos filhotinhos vão ser, você fica sabendo também mais ou menos o tamanho aproximado deles. E isso vai te dar uma tranquilidade maior para saber se aquela cadelinha vai ter condição de passar pelo parto normal ou se vai ser preciso a intervenção cirúrgica, que seria cesariana. E você pode ficar despreocupado. Nessa altura da gestação, os filhotinhos já estão formados. O raio-x não vai fazer nenhum tipo de mal, nem para a mãe e nem para os filhotes. Agora, gente, que o parto está se aproximando, o que você tem que se preocupar é de conseguir na sua casa um local bem tranquilinho, onde a cadela vai poder ter sua cria. Um local que seja longe da passagem de pessoas, longe dos olhares de curiosos, um local onde ela vai se sentir segura. E nessa época, seria muito legal também que você conseguisse para ela uma caixa maternidade, que é uma caixa onde ela vai ter a cria dela. Essa caixa pode ser uma caixa de madeira, pode ser uma caixa de papelão ou qualquer outro material que você tiver aí na sua casa. Desde que você garanta que nessa caixa a cadela vai ficar confortável, que ela vai conseguir entrar e sair dela todas as vezes que ela quiser sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém, e que nessa caixa vai caber, além da cadela, os filhotinhos depois que ela tiver a cria dela. Eu gosto muito de colocar dentro dessa caixa de maternidade tiras de papel. É só você pegar bastante folha, cortar em tirinha e encher a caixa de tiras de papel como se você estivesse fazendo um ninho mesmo. Isso vai proporcionar um ambiente mais aquecido para a cadela e quando ela tiver a cria, vai transmitir para ela mais segurança, tanto para ela quanto para os filhotes. Bom, agora chegou o grande dia. E aí você vai me perguntar o que eu devo fazer? Chegou o dia do parto. E a resposta, gente, para essa pergunta é muito simples. Você não deve fazer nada, absolutamente nada. E sabe por quê? Porque tudo que você podia fazer para que a sua cadela tivesse uma gestação e um parto tranquilo, você já fez lá atrás. Nesse momento, a única coisa que você vai fazer é observar. Isso mesmo, observar. E observar de longe para não causar nenhum estresse na cadela. O dia que chegar o dia do parto, a cadela vai deixar de se alimentar, vai se afastar e ficar mais quietinha. Provavelmente ela vai procurar aquele cantinho que você arrumou para ela, a caixinha dela, para poder ter a cria dela. E aí você se afasta e fica só observando. Nesse momento, o importante é você ter certeza que você já fez tudo aquilo que você podia fazer. Agora o momento é de deixar a natureza agir e você pode ter certeza que vai dar tudo certo. A cadela, ela é instintivamente, naturalmente preparada para fazer todo o procedimento sem precisar de ajuda nenhuma. Ela pode dar conta de tudo sem precisar da intervenção de ninguém. Então, quando começar a aula do parto, você vai notar que a cadela vai começar a tremer, ela vai ficar mais quietinha, começa a tremer e em poucos minutos antes do nascimento do primeiro filhote, ela vai começar a apresentar as contrações, que são movimentos da parede abdominal. Alguns minutos depois de iniciar a primeira contração, mais ou menos ali em torno de 30 minutos, vai nascer o primeiro filhote. Esse filhote vai vir envolvido numa bolsa e a cadela sozinha vai lamber o filhote até ela romper essa bolsa e retirar o filhote de dentro da bolsa. Ela vai lamber e mordiscar o filhote até ele estar totalmente limpo e seco. Aí o trabalho de parto vai continuar, as contrações vão continuar até o nascimento do último filhote.
O parto, ele pode levar mais ou menos em média até 8 horas. Então você não se preocupe. Se você souber exatamente quantos filhotinhos tem que nascer, você vai saber exatamente que hora que o parto vai terminar. Agora, se por algum motivo você notar que a cadela não retirou o filhotinho de dentro da bolsa, isso pode acontecer porque ela está cansada ou até mesmo por inexperiência dela. Você vai ter que intervir, vai ter que ajudar. Então você coloca uma luva de procedimento, pega o filhotinho e rasga aquela bolsa que está envolvendo ele. Assim como se você estivesse rasgando uma sacolinha plástica. E tira aquele líquido amniótico que está ali na frente do rostinho dele impedindo que ele respire. E aí você vai dar o filhotinho para a cadela lamber e acabar de limpar ele. E aí depois você coloca o filhotinho para mamar. É muito importante, gente, que os filhotes mamem um colosso logo nas primeiras horas. Então, se a cadela não colocar os filhotes para mamar nesse primeiro momento, você também pode ajudar colocando os filhotes ali na teta dela e fazer com que eles mamem o colosso. Porque é esse colosso que é ingerido logo nas primeiras horas de vida que vai transferir para esses filhotes a imunidade necessária para que eles possam interagir com o bicho com toda segurança. Então, gente, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha tirado bastante dúvidas de vocês. E se vocês gostaram, curta a nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter e se inscreva no nosso canal no YouTube. Beijos e até breve!